Entre 2007 e 2018, 553 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. O total de mortos é maior do que o da Síria, país que enfrenta há 7 anos uma guerra civil e que, segundo estimativas da Organização das Nações Unidas, a ONU, contabiliza 500 mil mortos. Portanto, não surpreende que o tema da segurança pública tenha ganhado tanta importância nas últimas eleições. Mas é preciso lembrar que a vítima preferencial tem pele negra. O Atlas da Violência de 2018, realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revelou que a população negra está mais exposta à violência no Brasil. Os negros representam 55,8% da população brasileira e são 71,5% das pessoas assassinadas. Entre 2006 e 2016, a taxa de homicídios de indivíduos não negros, brancos, amarelos e indígenas diminuiu 6,8%, enquanto no mesmo período a taxa de homicídios da população negra aumentou 23,1%. Segundo dados da Anistia Internacional, a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil, o que evidencia que está em curso o genocídio da população negra, sobretudo jovens. Infelizmente, o assunto só ganha destaque no debate público quando um caso muito violento chega aos noticiários, como o brutal assassinato de Evaldo dos Santos por agentes do Exército, no Rio de Janeiro. No dia 7 de abril de 2019, o carro em que Evaldo e sua família estavam foi alvejado por militares. Inicialmente, divulgou-se que foram disparados 87 tiros, mas o total chegou a 257. Na época, muitas pessoas se manifestaram diante desse absurdo. O que muitas dessas pessoas ignoram é que esse não foi um caso isolado. Ele integra uma política de segurança pública voltada para a repressão e o extermínio de pessoas negras, sobretudo homens. Na maior parte das vezes, o judiciário é uma extensão da viatura policial. Não se exige uma investigação detalhada, nem se admite o contraditório para quem é acusado pela seletividade do sistema. No entanto, mesmo com tantos casos comprovados de abuso policial, que resultam em prisões descuidadas e injustas, a naturalização dessa violência levou o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a ter como súmula, isso é, uma decisão que de tantas vezes proferida se torna um entendimento cristalizado, admitir como elemento suficiente para a condenação apenas a palavra dos policiais que efetuaram a prisão. A conhecida súmula 80 reflete um entendimento comum a todos os tribunais do país. Segundo um estudo da Defensoria Pública do Rio de Janeiro e da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça, entre março de 2016 e janeiro de 2018, os policiais foram as únicas testemunhas em 71,14% dos processos envolvendo tráfico. Não se trata aqui de dizer que nenhum policial é digno de crédito. Porém, um julgamento não pode se pautar única e exclusivamente pela palavra de quem prendeu, pois se corre o risco de tornar o policial juiz e carrasco do caso. Historicamente, o sistema penal foi utilizado para promover um controle social, marginalizando grupos considerados indesejados por quem podia definir o que é crime e quem é o criminoso. No Brasil, foram várias as legislações que visavam criminalizar a população negra, como a Lei de Vadiagem de 1941, que perseguia quem estivesse na rua sem uma ocupação clara, justamente numa época de alta taxa de desemprego entre homens negros. Hoje, a chamada guerra às drogas serve como pretexto para uma guerra contra a população negra. O tema se tornou ainda mais urgente após a Lei nº 11.343 de 2006, que estabeleceu uma diferenciação subjetiva entre traficante e usuário. O que teoricamente parecia ser um avanço, na verdade, contribuiu para a explosão da população carcerária. Isso porque quem define quem é o traficante e quem é o usuário é o juiz, o que é feito muitas vezes com base na discriminação racial. Em 2015, um homem negro teve sua condenação a 4 anos e 11 meses de prisão
pelo tráfico de 0,02 grama de maconha mantido pelo Superior Tribunal de Justiça. Ele já havia sido julgado por um juiz de primeira instância e pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O exemplo é ilustrativo da produção em massa de uma população carcerária condenada por quantidades muito pequenas de substâncias ilícitas e estão presos, na verdade, por sua cor. O critério subjetivo acentua a já profunda discriminação racial. Para comparação, não há violência policial em ambientes ricos, como festas universitárias, mesmo sabendo-se do uso de drogas nesses lugares, como ocorre nas periferias. Há, portanto, um contexto de criminalização da pobreza. Sabemos que hoje 2 em cada 3 presos no Brasil são negros. Sabemos também que o tráfico lidera as tipificações para o encarceramento. 26% dos homens estão presos por tráfico, chegando a 62% no caso das mulheres. Também vale destacar que em 15 anos a prisão de mulheres aumentou 567,4%. Segundo o relatório Mulheres Sem Prisão, enfrentando a invisibilidade das mulheres submetidas à justiça criminal, desenvolvido pelo Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, 68% das encarceradas são negras, a maioria é mãe, não possuem antecedentes criminais e têm dificuldade de acesso a empregos formais. Como afirma Carla Cotirene em sua dissertação de mestrado, Opa aí, prezada, racismo e sexismo institucionais tomando bonde no conjunto penal feminino de Salvador, a prisão precisa ser analisada na contemporaneidade sobre alicerces interseccionais de raça, classe e gênero. A Cotirene identifica na perspectiva das mulheres um aspecto de sexismo e racismo institucionais em concordância com a inclinação observada da polícia em ser arbitrária com o segmento negro sem o menor constrangimento, de punir os comportamentos das mulheres de camadas sociais estigmatizados como sendo de caráter perigoso, inadequado e passível de punição. Ainda segundo o relatório Mulheres Sem Prisão, o Poder Judiciário brasileiro prende essas mulheres sem oferecer medidas alternativas. A feminista e militante antiproibicionista e antipunitivista Juliana Borges, tomando como base o trabalho da pesquisadora e advogada Luciana Boitê, denuncia violações de direitos humanos contra essas mulheres. No caso das mulheres, é muito comum o relato de buscas e apreensões, invasões sem mandado de busca em seus domicílios, tortura e humilhação para obter informações que elas sequer têm conhecimento, relatos de prisão pela proximidade com algum familiar envolvido com o tráfico, prisões quando transportando pequenas quantidades, sendo que muitas são intimidadas a fazer isso. A imensa maioria dessas mulheres é ré primária, ou seja, jamais teve passagem pelos registros policiais. Como diz a advogada estadunidense Michelle Alexander, a confusão da negritude com o crime não ocorreu naturalmente. Ela foi construída pelas elites políticas e midiáticas como parte de um amplo projeto conhecido como Guerra às Drogas. Essa confusão serviu para fornecer uma porta de saída legítima para a expressão do ressentimento e do ânimos antinegros. Uma válvula de escape conveniente agora que as formas explícitas de preconceito racial são estritamente condenadas. Na era da neutralidade racial, já não é permitido odiar negros, mas podemos odiar criminosos. Na verdade, nós somos encorajados a fazer isso. Há vários textos para se aprofundar no debate sobre segurança pública, política de drogas e antipunitivismo. O tema é complexo, porém é essencial para entender a realidade do país, especialmente quando temos elementos que indicam que está ocorrendo um genocídio da população negra. Numa sociedade violenta como a nossa, é natural sentirmos medo, em especial dessa violência generalizada que o próprio Estado promove. Por isso devemos denunciar a violência policial. Porém, é muito triste constatar que, por outro lado, o Brasil é o país onde mais morrem policiais.
A maioria deles vem da classe trabalhadora, muitas vezes dos mesmos lugares onde jovens negros estão sendo assassinados. Se a polícia é o braço armado do Estado opressor, é também um dos lados que cai com essa guerra. Como já afirmou a socióloga Denise Ferreira da Silva, o assassinato dos jovens negros deveria criar uma crise ética na sociedade brasileira. No entanto, não há revolta com tanto sangue derramado, enquanto há enorme comoção na mídia quando a violência tira a vida de uma pessoa branca. Devemos nos perguntar por que não se dá o mesmo valor a essas vidas. Nos Estados Unidos, após a absolvição do policial George Zimmerman, que matou a tiros o adolescente negro Trayvon Martin, surgiu o importante movimento Black Lives Matter, que é o Vida Negras Importam. Em 2014, o grupo ficou conhecido nacionalmente depois das manifestações contra os assassinatos dos jovens Michael Brown em Ferguson e Eric Garner em Nova York. Desde então, o movimento vem fazendo um trabalho de denúncia da violência policial, questionando políticos e incitando o debate público. No Brasil, existem vários movimentos e organizações engajadas em questionar o modelo punitivista e em combater abusos por parte do Estado, como a Iniciativa Negra, a Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio, o Projeto Movimentos, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entre outros. Há várias maneiras de apoiar o trabalho dessas pessoas, quer seja financeiramente, divulgando as iniciativas ou comparecendo a eventos e manifestações. Esse trecho foi retirado do livro Pequeno Manual Antirracista, escrito pela Djamila Ribeira e publicado pela Companhia das Letras. Vidas Negras Importam. E era só isso que eu queria dizer.